E Denise Campos de Toledo, embora haja toda uma desconfiança que cresceu com recentes declarações sobre interferência na Polícia Federal e na Receita em relação ao Jair Bolsonaro, tentar blindar o filho investigado dele, Flávio Bolsonaro, qualquer decisão que o presidente tome a respeito da lei de abuso de autoridade pode resultar numa insatisfação de parlamentares, numa insatisfação principalmente de deputados lá na Câmara. E então a gente está num momento de reformas econômicas, tem a tramitação da reforma da Previdência, que já foi aprovada pela Câmara dos Deputados, tem a MP da Liberdade Econômica, a medida provisória da Liberdade Econômica, que foi votada semanas atrás. A gente está para começar aí retomar a tramitação da reforma tributária, que tem vários textos ali, há uma discussão sobre qual texto seria usado. Então, apesar da questão do Flávio Bolsonaro, existe a relação tensa sempre entre o Executivo e o Legislativo, entre o Presidente da República e os parlamentares. Como é que está, nesse momento, a economia do país, Denise, e a tramitação de todas essas reformas, e a insatisfação dos parlamentares ainda pode prejudicar as suas tramitações? Olha, boa tarde, Felipe, boa tarde a todos. Eu acho que o problema maior que o presidente pode enfrentar é em relação a outras pautas que não as econômicas. As econômicas, elas ganharam uma força própria. Nós tivemos a aprovação da Lei de Liberdade Econômica, que só depende agora de sanção do presidente. Nós temos um avanço importante da reforma da Previdência. O Senado está discutindo, não no sentido de qualquer represália ao governo, a qualquer boicote à proposta que foi apresentada originalmente. Não, eles estão querendo ver as condições, os pontos de cada aspecto aí da reforma da Previdência, sem muito questionamento político. Até se fala da possibilidade de alguma interferência, não por essa posição do presidente em relação à Polícia Federal, em relação à Receita Federal. A preocupação maior nesse aspecto seria quanto à indicação do filho dele para a Embaixada dos Estados Unidos, que vai ter possivelmente uma discussão simultânea no Senado. Isso já até está acontecendo, não houve a formalização ainda, então essa é uma preocupação. Agora, do ponto de vista econômico, nós temos também aí as propostas de reforma tributária avançando, e quando se vê um questionamento em relação às ideias do governo, é um questionamento mais técnico, como essa possibilidade de o governo propor a volta da CPMF com uma alíquota baixa para compensar os encargos da folha, reduzir o custo para os empresários. Então, a preocupação também é muito mais técnica. Eu acho que pode pegar do lado das pautas de costumes, que o governo já está tendo muito problema para levar adiante. Tem o pacote anticrime, tem a lei de abuso de autoridade. Eu acho que qualquer decisão do presidente em relação ao veto, ele vai ser tratado isoladamente. Então, pode haver a possibilidade de derrubada do veto. Agora, a opinião pública eu acho que pode influenciar muito. Essas manifestações e a própria postura mais geral do presidente em relação ao combate à corrupção. No momento em que ele chamou Moro para o ministério dele, ele deu a demonstração clara de apoio à Lava Jato. Aí, quando começa a coincidir aí uma série de medidas que criam suspeita sobre esse apoio que o presidente ainda daria, o próprio apoio ao ministro Moro, eu acho que isso tem um aspecto muito mais relevante. Então, o Congresso pode ficar de um lado, entre o que pensa a opinião pública, no que se refere ao combate à corrupção, e de outro que pense em relação à própria atuação do presidente Bolsonaro e ministro Sérgio Moro. Eu acho que um ponto que a gente deve colocar, que é a lei de abuso de autoridades, se não houver vetos importantes que preserve a capacidade de investigação, de punição de corruptos e da criminalidade em geral, vai ser uma situação muito complicada para o Moro, mais uma vez, porque ele vai ter de assinar uma lei que vai contra tudo que ele defendia quando ele estava à frente da Justiça no Paraná, quando ele apoiava todas as investigações da Lava Jato, todo o papel que ele teve, toda a importância que ele tem para o país no combate à corrupção. Imagina o ministro Sérgio Moro tendo de assinar uma lei de abuso de autoridade que vai contra tudo o que ele pensava. Então, eu acho que é um momento bastante delicado do presidente, pelo relacionamento dele com o Congresso, não tanto em relação à pauta econômica. Eu acho que tem uma responsabilidade um pouco maior em relação ao que está acontecendo com a economia hoje. A gente vê que a economia não cresce, que a economia está com imensas dificuldades para engatar um crescimento mais vigoroso, para fazer frente, de fato, ao desemprego, estimular os investimentos, avançar com privatizações, com concessões. A gente tem muitas travas ainda na economia que impedem um avanço mais rápido da pauta econômica. Isso é fundamental hoje quando a gente pensa em crescimento, em melhoria da condição de vida da população. Então, acho que o Congresso está percebendo a importância. E se eles errarem, se eles pressionarem muito o governo apenas para estragar
agenda econômica, o custo vai ser pesadíssimo para o país. Então, acho que tem várias outras pautas do governo que o Congresso pode barrar, que não interfiram diretamente na economia, porque a economia, eu acho que é uma questão até de conscientização, não se trata de ideologia, não se trata de posicionamento político, não, é pensar no bem do país ou não.